Muito bom, muito bem, senhoras e senhores, boa noite. Bem-vindos a uma live incrível que eu e Dr. Curiati vamos adentrar em discussões muitíssimo enriquecedoras. Ele vai estar nos conduzindo aqui como mestre de cerimônias, estou esperando ele chegar. Enquanto isso, os agradecimentos em especial a Marcela Gutierrez, que nos convidou e que é aqui está organizando isso. E nosso mestre de cerimônia já está vindo aí, que vai estar com a voz e com o comando da nossa barca. Boa Boa noite. noite, Marcelo. Boa noite, meu querido amigo. Tudo bom? Bem-vindo, nós dois Bem, de novo. É contigo, meu querido. A live é toda sua. Eu estava esperando você chegar. Marcelo, você quer se apresentar? Muito bom. Eu sou Marcelo Tchê, sou amigo do Dr. Curiati. Pronto. Era a apresentação do que é. É, Incrível. Bom, para o pessoal entender como é que vai funcionar isso, eu e o Curiati, a gente tem uma longa história de amizade juntos e práticas, né? Eu tenho todo um lado de busca espiritual muito profunda e também a busca acadêmica com mestrado e doutorado. Então, eu trago esses dois mundos dentro de mim, a pesquisa. Pesquisei meditação também como o Dr. Curiati, só que alguns anos depois, numa outra área e uma outra técnica, e sou apaixonado pelos mistérios do universo, um estudioso contumaz de tudo que significa a evolução humana. É basicamente isso que a gente tem para falar para vocês. Marcelo, seguinte, eu acho que eu quero fazer uma coisa de alto nível e já vou começar levando para cima. Posso? O nosso tema hoje, imunologia da mente. Uma das perguntas mais difíceis que se entendimento. Como que as pessoas podem entender a mente? Muito legal. Pergunta fundamental de vida, né? Eu acho que cada um de nós deve pensar nisso uma vez na vida como questões fundamentais. A gente pode responder isso em diversos níveis, né? Níveis de crenças, de valores, de compreensão, níveis de estudo. Na minha concepção, no que eu tenho visto, nos estudos os quais que fazem mais sentido para mim, a mente é uma manifestação da consciência. E os pensamentos seriam uma manifestação da mente. Então nós temos a consciência como um todo, como se fosse esse universo, o espaço, né? E para que essa consciência tenha uma manifestação, para que ela tenha um veículo, mesmo que sutil, a meu ver, a mente seria a substância imaterial segundo a qual este universo se manifesta. Lembrando que nós temos, no conceito hindu, a mente como consciência cósmica, alaya, a mente primordial, e a nossa mente, né? Que a gente acha que é nossa, mas ela talvez não seja, possa estar interligada. Qual é a sua versão da mente? Conta pra gente. Eu vou concordar com você. Eu acho que é uma visão, mas o que eu acho que é importante na mente aí, nessa definição que nós podemos assumir em conjunto, que é a consciência que rege tudo. É a consciência que rege a mente e a matéria, e não a matéria produzindo a consciência. Acho que essa é a nossa premissa fundamental aí. Acho que isso daí, independente da visão que nós espiritualistas possamos ter da mente, é que a consciência é primordial. E a Perfeito. consciência não é fruto da matéria. Acho que essa premissa que a gente pode partir daí. Aliás, é importante para a gente basear uma fundamentação
do nosso tema, que é a imunologia da mente. Sim. Portanto, a gente não só vai adentrar os princípios fisiológicos já conhecidos plenamente pela medicina, mas a gente quer ir mais longe, né? Que é justamente começar por esse lado que você está contando aí. Da consciência. E como que a consciência, a mente, se liga com o corpo, com a individualidade e com a imunologia? O que uma coisa tem a ver com a outra, como eles interagem? Se a gente for pensar pelo budismo, o budismo diz que a mente é um contínuo mental, que é isso que reencarnaria, considerando o nosso ouvinte que ele possa aceitar isso, mas também se não aceitar não tem problema nenhum. E esse contínuo mental, ele seria o princípio que se reproduziria ao longo de todas as suas jornadas, né? Que é o princípio evolutivo. O que faz você hoje não matar, não roubar, ter uma noção de ética, ter um desenvolvimento, um entendimento e se afastar da ignorância primordial. Então, nesse sentido, esse contínuo mental, ou a própria mente, se estabeleceria no indivíduo, se manifestaria segundo os seus dons e as suas possibilidades. Muito bem. Novamente, seriam as imensas potencialidades que a gente pode desenvolver nesta vida presente, usando esse veículo material, que é pura e simplesmente um meio, segundo o qual, na minha opinião, a gente pode realizar as tarefas do, né? E essa interação, ela também é absolutamente amalgamada, na minha opinião. Ela não se separa, e as pessoas tendem a achar que uma coisa é corpo, outra coisa é mente, outra coisa é espírito. Se a gente cuidar fundamentalmente dessa mente e tudo que ela pode produzir de joia, estando intrinsecamente ligada. Opa, deu uma congelada, Marcelo. Oi, voltou? Voltou, voltou. Então, essa mente produzindo as joias que ela tem como potencial, se manifestaria num corpo muito mais pleno, muito mais receptivo e imunologicamente mais preparado ou blindado para o mundo que a gente vive. É uma coisa muito interessante que eu reflito muito, porque a grande discussão que tem, nós vamos no nível alto, é a matéria que produz a consciência que produz a matéria. Entrando no aspecto da imunologia, é uma coisa muito interessante que eu vejo do corpo, né? A meditação, técnicas mente-corpo, meditação, técnicas contemplativas, modificam o cérebro. Vamos pegar um exemplo disso. Eu tenho estudos que nós sabemos. Indivíduos violentos, agressivos ou até assassinos, indivíduos com mau comportamento, têm algumas estruturas cerebrais atrofiadas. Por exemplo, tem vários indivíduos que têm uma amígdala atrofiada que não permite que tenha empatia, não tenha sensação pelos outros. Isso veio de fábrica, foi feito assim. Então, essa consciência de violência e de agressão pode ser considerado como fruto da alteração anatômica, mas pegando, pelo contrário, esse mesmo indivíduo, fazendo uma prática meditativa, meditação da compaixão, ele decide, pelo livre-arbítrio, pela uma decisão, uma consciente dele, eu quero modificar, usa um instrumento que é uma meditação da compaixão, que eu acho que hoje tem tudo a ver com o que nós estamos passando. Eu acho que a grande solução muda o cérebro, muda anatomicamente. A intenção de desenvolver algo muda, e ao começar a mudar emoções, sensações e intenções, o veículo muda. O veículo defeituoso passa a funcionar melhor. Eu acho que esse é o grande aspecto que eu entendo. É o que mostra que a consciência qualquer um pode, nesse momento, qualquer um que está nos ouvindo pode decidir ter a intenção de mudar aspectos físicos e emocionais. E com ferramentas adequadas, muda o emocional, muda o físico, a consciência mudando a matéria. Perfeito. E a intenção é a pura
é o puro exercício do livre-arbítrio, né? E da consciência. Oh, Talvez o livre-arbítrio que nós temos, é outra discussão que daria, talvez seja da intenção e não da manifestação. Mas, enfim, aí a coisa começa a ficar complexa, né? sabe que uma coisa, a sua fala me lembrou um exemplo bacana que eu gosto de dar, talvez você já tenha falado em algum curso seu também, é que da mesma forma, a onda e o oceano não se separam. Bem Não. como o raio e o sol não se separam. Então, o raio, o calor que você sente do sol, ele está sendo emanado ali a milhares de quilômetros de distância. E é sol da mesma forma, né? Olha que interessante. E como que você vê a consciência, a mente atuando no corpo, especificamente no sistema imunológico? Então, a gente está falando de mente, mas tem aspectos da mente que hoje nós chamamos de aspectos comportamentais e cognitivos, basicamente. Então, para o pessoal entender e lembrar, cognição, funções executivas, foco, concentração, atenção e memória. Então, a mente, ela se manifesta no mundo da vigília, nessa fala que eu tenho contigo, na elaboração intelectual do meu pensamento, através de uma fase chamada cognitivo. Então, se a gente for didaticamente colocar a grande consciência cósmica, a mente nossa, dos seres humanos, agora essa mente se manifestando em outros veículos. Quanto mais essa cognição tiver presente, mais eu entendo o que essa mente pode produzir, conseguindo discernir aquilo que é legal daquilo que não é legal. Para isso, eu vou precisar de uma criação analítica apurada. Quanto mais bem trabalhada a sua mente, mais elevado é o nível dessa mente atuar. E a qualidade das emoções, onde que entram aí? Aí, na segundo aspecto, a gente está na cognição. A cognição é o básico até para você, na minha opinião, entender a sua emoção. Que, na verdade, a gente... você como médico, eu como pesquisador, a gente didaticamente divide, mas está tudo junto, né? Então, pensamentos e emoções são a face de uma mesma moeda. Não há como você pensar e não gerar uma emoção equivalente. Então, olha só, com a minha concentração, eu gero atenção sobre a qualidade dos meus sentimentos e emoções, e esses sentimentos e emoções estão ligados ao físico, ao nosso corpo, ao nosso sistema nervoso, que vai produzir uma resposta hormonal de acordo com o nível de pensamento. Então, resposta excitatória, pensamentos desafiadores, respostas mais parasimpáticas, relaxantes, pensamentos mais confortantes. Aí é uma linha de pensamento que a gente pode trabalhar. Eu acho que sim. Nós temos na sociedade hoje uma emoção predominante muito ruim, que é o medo. As pessoas estão com medo, com muito medo. Como que você vê essa ligação do medo com o sistema imunológico, com a consciência? Como é que é isso? Depende. Se você usar uma lente segundo a qual você vê o mundo com medo, você gera o medo para você. Se você usar uma lente mais capacitada, como um óculos bem regulado, esse medo ele passa a ter um outro nível de atuação na sua mente e no seu sistema. De novo, a intenção do olhar, o nível da qualidade desse olhar, espelha-se na mente, né? Quanto melhor e mais puro, mais discernitivo e sábio esse olhar, melhor é a qualidade da emoção que você gera. E aí o medo, ele passa a não ter a função deletéria que ele pode ter, porque o medo é extremamente importante. Sem medo a gente não sobrevive. Mas os aspectos do medo geram cortisol e adrenalina que tendem a minar o seu sistema imunológico. E olha que interessante, faz de Esse é conta um que ponto você importante. está sabendo dessa pandemia.
né? A sua vida estaria diferente. E os medos que você gera no dia a dia? Você Você é... sabe uma coisa muito interessante desse aspecto do sistema imunológico, eu fui dar uma... Estava lendo esses dias, e você sabe, em relação ao estresse, qualquer que seja o estresse, o medo, ele causa um estresse, a gente pode até falar sobre isso, muito grande. E você sabe quem primeiro detectou o efeito negativo do estresse sobre o sistema imunológico? Por incrível que pareça, Pasteur. Pasteur, século XIX. O que ele viu? Olha só, ele viu que galinhas estressadas, eu não sei o que ele fez para estressar as galinhas, né? Mas o que ele viu que galinhas estressadas eram muito mais suscetíveis à infecção pelo antraz. Uhum. Então, qualquer sensação desagradável, essa sensação de fuga e luta, constantemente estimulado essa reação de estresse. Quer dizer, a pessoa não foge, mas também não luta. Essa liberação constante de hormônios do estresse, causados por estresse físico, emocional, intelectual, por uma guerra, uma situação real ou imaginária, já sabia do tempo do Pasteur que o sistema imunológico era diminuído. Por que o sistema imunológico diminui? Porque liberação constante de hormônios do estresse, cortisol, noradrenalina, adrenalina, Claro. mata células de defesa, Exato. mata linfócitos que estão ligados com a capacidade de defesa contra os vírus e produção de anticorpos. Então, o estresse já é um dos fatores, além do processo inflamatório, que também agrava. Então, e tem esse aspecto já muito fisiológico, qualquer tipo de estresse. E eu vejo que o medo é uma das piores formas de estresse. Uma das coisas que a gente podia comentar, Marcelo, eu vou pedir para você comentar sobre isso, é que o cérebro não diferencia o que existe concreto, palpável, tridimensionalmente, e o que ele vivencia dentro através de imagens, sensações e pensamentos. Não existe diferença real e a reação anticórpica, imunológica e hormonal é a mesma. Você comenta isso? Isso tem a ver com as suas crenças e tem a ver com o efeito placebo, inclusive, que a gente tanto fala. Portanto, você acredita que aquele comprimido vai te curar, você tem uma resposta frente àquilo, quando você vai ver, ele não tem nenhum princípio ativo. Você mesmo, eu só vou voltar um ponto atrás para não perder, sobre o medo. Você mesmo falou a chave da própria questão do medo, que é a cronicidade. Então, se você não deixar com que essa cadeia se desenvolva por muito tempo, esse estresse ele passa a ser agudo, nós temos aí um pico, um efeito, um feedback, recolhe-se e nós temos aí uma homeostase. Isso é interessante. O problema é quando isso se perpetua e quando você não tem uma capacidade de autorregulação, como a meditação, por exemplo, né? Então, à medida que você desenvolve essa capacidade e é treinamento, né? De você se auto-observar, de avaliar isso, essa capacitação lhe promove um novo estágio no jogo da vida, na minha opinião. É mais ou menos isso que vai a nossa fala por aí. Crenças e convicções. A grande questão que para o cérebro não diferenciar o que tem dentro e o que tem fora é que tudo que é vivenciado através dos cinco sentidos é real e produz reações físicas no nível emocional, hormonal e imunológico. Esse é o ponto muito interessante. É você fechar o olho, relaxar e imaginar que você está encostando a mão perto de uma vela acesa. É uma das práticas do mindfulness de plena atenção. A mão esquenta. Esse calor da mão é real. Se você também imagina, coloca os teus cinco sentidos num limão e morde aquele limão, você tem toda aquela sensação do amargo, produz salivação, toda a reação existe. E um exemplo que eu sempre gosto de dar, de como o cérebro não de produzir reações fisiológicas, é a excitação sexual. Normalmente, visualizando o mesmo sem ter um parceiro real, virtualmente, com os cinco sentidos, todas as reações fisiológicas de um ato sexual ocorrem. Então, tem muito a ver
tudo que ocorre na nossa fisiologia, como nós sentimos, experienciamos e vivenciamos a realidade. Aquilo que você falou, é com a lente que você coloca na situação, no fato e no que está acontecendo. Aí você toca um ponto importante, no momento que eu trago, o quanto que esse nosso povo está diferenciando a realidade da fantasia. Aquela história de ver as coisas como elas realmente são. Então, você acabou de dar exemplos onde eu fecho os olhos e imagino a potencialidade disso e o meu cérebro aceita isso. Então, partes motoras do córtex começam a ser ativadas, partes relativas àquele pensamento vivenciam isso. Isso é muito interessante. Então, eu posso vivenciar para o lado positivo ou para o lado negativo. De novo, a pandemia do medo pode ser mais danosa do que o próprio vírus em si. Porque todo ser humano, em essência, tem medo. O vírus não vai atacar a humanidade inteira. Então, você traz uma reflexão importantíssima. Até onde é o momento onde encaramos as coisas com uma profunda realidade, que elas de fato são, ou quanto que esses sentidos nos enganam numa ilusão maia de que aquilo que minha mente está produzindo não corresponde à realidade. E daí o que você estava falando, a importância do discernimento como base para poder atuar. E você veja que o sistema imunológico, a essência dele é o discernimento entre o que é seu e o não seu, e a reação adequada em relação ao não seu. E nessa pandemia, o sistema imunológico não só não reage no tempo correto para muitas pessoas, como quando ele reage é de uma agressividade desproporcional, que ele leva uma inflamação, e o sistema imunológico da pessoa, por essa falta de discernimento, ele destrói mais os pulmões do que o próprio vírus. Mais do que o vírus está fazendo mal para os pulmões, é a reação inadequada, sem discernimento de proporção, sem equilíbrio, que está levando a esse estresse, essa destruição. E o que a gente vê, que a falta de discernimento fora é a mesma falta de discernimento dentro. E aí vem uma pergunta: como então criar um nível elaborativo da mente, ou seja, uma qualidade discriminatória, discernitiva mais elevada? É isso que a gente precisa, né? São as práticas de meditação. Exato. Isso daí, Marcelo, não é teórico. A gente sabe muito bem disso. Tem dezenas de estudos que mostram que práticas de meditação, a mais bem estudada é a mindfulness, né, tem um efeito altamente salutar no sistema imunológico, na produção de anticorpos, seja em indivíduos normais, indivíduos quando são vacinados, inclusive indivíduos imunossuprimidos, como pessoas que já têm câncer. E a questão só não é estimular o sistema imunológico, é estimular o sistema imunológico de forma correta. Exato. Porque de uma forma inadequada também, ele acaba gerando prejuízo. Tem as doenças autoimunes. Nas doenças autoimunes, o sistema imunológico muito agravado, né? E aí fazer isso de forma constante também, né? De forma constante e regular. Fazer com uma caminhada, as coisas têm que ser constantes, é isso que é interessante. A constância é uma virtude, inclusive, né? Na verdade, eu acho que essa pandemia, do ponto de vista positivo, está chamando as pessoas para algumas questões. Uma, elas se sentem, por que tem medo? Porque se sentem inseguras, desamparadas e não confiam nos seus recursos. As pessoas se sentem carentes de recursos. Quando recursos externos faltam, óbvio que nós queremos que surja a vacina, que surja um antiviral, né? Com o que você pode contar com você? Onde está a fortaleza? O que você desenvolveu? O que você tem de bom para fazer? Porque esse vírus, ele não ataca todo mundo. E mesmo que ataca, muitos reagem. Alguns reagem muito mal. O que pode ser feito? Esse é um aspecto. Acho que cada um de nós, a partir daí, entre inúmeras reflexões, como eu posso
obter recursos, como eu posso me fortalecer, nesse sentido de ser mais independentes. Você mesmo falou numa live, você não se preocupa tanto com se contaminar com o vírus e mais em contaminar outros. Porque, como você falou, eu também falo, nós temos recursos internos, o que não significa que não possamos ficar doentes, mas nós confiamos nessa capacidade inata que o nosso organismo tem de se defender através de técnicas simples. A gente pode até falar de algumas técnicas também, né, que efetivamente equilibram o sistema imunológico. Esse é um ponto muito importante. Com isso me vem à mente uma questão para a gente falar para o pessoal, que é a questão de criar resiliência. Agora é a hora, ao meu ver, de falar para as pessoas que quanto melhor a sua capacitação interior, quanto maior o seu autoconhecimento, a tendência é que você também gere um princípio de enfrentamento para tudo. A gente está falando de um vírus porque é o assunto do momento, mas espera lá. Temos aí todas as nossas doenças que antes do vírus a gente poderia ter também e a gente tem que enfrentar isso da melhor forma possível. Né? Podemos falar de práticas, claro, tem até perguntas aqui sobre isso, como você deseja. Tem uma coisa aqui que perguntou, né? Talvez uma das perguntas mais importantes, que a Ariane aqui. Estou iniciando a meditação e gostaria de saber qual o mínimo por semana indicado para meditar para quem não consegue fazer todos os dias. Tem um tempo mínimo, minutos também, para ser efetivo? Essa pergunta é boa, né? Pois é, não tem nenhum estudo que demarque efetivamente 14 minutos e 30 segundos, a partir dali é bom, não é? Existem tempos médios de... Isso varia de pessoa a pessoa, varia de personalidade a personalidade. Tem personalidades que são mais afeitas à introspecção e outras pessoas que tendem a demorar um pouco mais para que essa mente consiga ser observada. Olha que interessante. Eu não sei você, né? Eu não daria um tempo, mas existem, como instrutor, eu posso dizer, existe uma média de que pode ser efetivo, né? Considero em torno de 8 minutos o tempo mínimo para que você consiga ter fases de acalmar a mente, estabilizar e permanecer no seu objeto. Menos do que, e mesmo assim você vai ter dificuldade. Menos do que isso, talvez não produza um efeito que seja permanente, né? Mas tem vários artigos sobre isso. O que você acha? Eu acho que 8 minutos é o mínimo. Né? Os grandes mestres falam 8 minutos é o mínimo, começa a ficar mais palpável, mais bem documentado, do ponto de vista de documentação de efeito fisiológico, a partir de 11 minutos. Muito bom. E ele pode fazer 2 vezes por dia, de repente, se tiver tempo, né? Senta um pouco de manhã, senta à noite antes de dormir, e aí você tem uma constância maior, né? Já tem um ganho se você fizer com a intenção correta. Qual Isso. seria a intenção correta? Não adianta simplesmente, é aquele engano, né? Vou fazer 2 horas, porque se com 30 minutos é bom, 2 horas é melhor, não sei o quê. Qual que seria a intenção correta? Estou passando para você. Correta. Numa prática mente-corpo. Legal, eu gosto da intenção correta. Ela é um dos 8 caminhos que nós temos para atingir, né, atingir a felicidade e cortar essa roda de sofrimento que é dada nos nossos ensinamentos maiores, as filosofias orientais. Acho que a intenção ela depende do momento de vida de cada um, de você e do nível de consciência que você tem. Eu não estabeleceria uma intenção correta como sendo única, mas é aquela, na minha visão, que o seu coração, na sua maior pureza, assim o acredita. Né? E essa intenção às vezes muda. Uma hora eu tenho um tipo de intenção, outra hora eu posso ter outra mais espiritualizada, outra hora eu quero baixar minha pressão arterial e depende. Sim. O que seria a intenção correta? A gente vai responder tudo isso, a gente está levantando coisa, eu estou vendo aqui as questões, inclusive de meditação coletiva, de integração meditativa, eu vou querer comentar isso depois, mas eu vou perguntar para o Marcelo, tem muita gente que está começando, sabe?
Qual, para esse momento que nós estamos vivendo, o que você considera como prática ideal? Aquela que te faz bem, que te faz um ser humano melhor, que te consegue aplacar as suas ansiedades, elas quais forem. Buda, quando se ilumina, ele vem trazer até 108 tipos de modalidades de observação da mente. Ou seja, pessoal, são centenas de técnicas, né? O que chega para nós são algumas. E para algumas pessoas funciona rodar mantra. Então, uma meditação transcendental, alguma coisa com japamala, pode funcionar. Para outras pessoas, outras técnicas. Portanto, eu acho que a técnica que melhor se aplicar a você, segundo a sua concepção, seria ideal. Mas, Curati, para a gente falar na prática, talvez a observação da respiração como técnica primordial para você estabelecer uma ponte entre mente e corpo, para quem está iniciando, talvez seja uma das práticas mais fáceis para eles fazerem, né? O que você Sim. acha aí? Eu acho, Marcelo, eu gosto de entender, eu quero focar no sistema imunológico e atualmente na epidemia. Eu já até falei numa outra live, eu queria entender, mostrar o que essa doença significa. Entendendo a doença, nós temos o remédio interno meditativo correto. Como que eu enxergo a doença? Eu já até comentei, se você vai me dar liberdade, Marcelo, de repetir de novo, eu tenho um livro de cabeceira para entender as doenças, que é a Doença como Caminho, do Thorvald Detlefsen e do Rutger Dawk. Ele entende a doença a partir do conceito de sombra do Jung. O que seria esse conceito de sombra do Jung? Ele parte do princípio que nós somos uno e temos uma parte nossa rejeitada, que nós não aceitamos. Vamos dar isso um exemplo. Nós somos profissionais sérios, corretos, honestos, uma série de qualidades boas. Mas só que todo ser humano tem um lado negativo, porque nós somos duais, é uma integração. E o nosso lado preguiçoso, desonesto, não sei o quê. Se você não olha para ele com clareza, para esse lado mais escuro, e não até o acolhe, mas não o alimenta, se você o nega, ele não deixa de existir e ele fica na mente buscando uma chance de se expressar. E segundo essa teoria da sombra, né, esse lado oculto nosso, que é a sombra, ele se expressa através de três formas. Uma, no outro. Tudo que te incomoda no outro é um reflexo da tua sombra. Tanto quando eu aponto um dedo para você, tem três dedos apontando para mim. Segundo, nas situações que eu vivo. Nas situações que eu vivo. Nós estamos vivendo agora uma situação de pandemia que eu vou... E também na doença. E para saber o que essa sombra diz, o que ela está revelando, o que ela está pondo para fora, o que a sociedade não quer ver. Está pondo para fora algo muito nítido. Nós vivemos um momento, como em outros na humanidade, de profunda intolerância, de profundo radicalismo, de uma coisa de muito difícil. E a situação está expondo claramente, está te permitindo que você viva isso. Você não pode mais se relacionar com os outros. O que essa doença faz? Isola, isolamento social. Pais e filhos não têm uma justificativa até para não terem mais contato. As pessoas passam a ter justificativas para não se abraçarem, sabe, não se relacionarem. Quer dizer, então está pondo para fora quando você usa máscara, quando você não cumprimenta, quando você não abraça, essa sensação de isolamento que as pessoas têm e de não querer compartilhar com os outros, de visão unilateral apenas, só meu lado não me relacionar. Então as pessoas precisam ver o que elas estão fazendo com esse aspecto de partilhar e de relacionar. E o que é mais óbvio de todos, a doença pega o pulmão. O pulmão é um órgão da troca, de trocar com o outro e com o mundo.
com máscara, com a doença, nós isolamos, o nosso isolamento, a nossa separação é tanta que nós não mais respiramos o mesmo ar. É esse o simbolismo, e é isso que tem que ser tratado. E como que eu vejo que se trata isso? Né? Porque daí da principal meditação que eu vejo. Se todos estão separados, o que pode nos unir? Né? Porque não adianta começar, óbvio que tem que ser atuado fora, mas tem que ser resolvido dentro. Eu tenho que me unir com você, com o Joãozinho, com Mariazinha, com todos, num nível mais sutil, no nível do coração. E para mim, Marcelo, uma das coisas que é mais perfeita, depois eu vou te passar, é a meditação da compaixão. É o que eu tenho desenvolvido com a Daniele, é o Dharma do coração. É a partir do coração iluminado, do coração risonho, você desejar ao próximo, envolver todo o próximo, paz, felicidade e libertação do sofrimento. Então, essa é uma parte do coração, porque começa a romper barreiras. Se não começar a romper barreira dentro, fora não vai existir. E segunda coisa que eu acho fundamental, práticas do pranayama, respiração controlada, por dois motivos. Do ponto de vista fisiológico, o teu ritmo respiratório modula o funcionamento do teu sistema nervoso autônomo, que é aquela parte que controla o estresse e o funcionamento de todos os órgãos. Eu não sei como é que controla. Sabe sim, cada ritmo respiratório modula tua função física, emocional e intelectual, incluindo o sistema imunológico. Então, esse é um ponto. Então, através da meditação do coração, você se une novamente, você quebra essas barreiras que tem com a sociedade. E, através da prática respiratória no nível físico, você modula todo o teu sistema nervoso autônomo, endócrino e hormonal, e você se abre para respirar conscientemente o mesmo ar que todos respiram. Então, o que eu vejo como prática ideal para esse momento, além do entendimento do que se passa, da visão, do discernimento, quebrar esse sectarismo, esse reacionarismo que existe. E não adianta falar que não existe. A sombra está aí para mostrar, para projetar, para as pessoas entenderem o radicalismo, a intolerância ao nível que chegou. Não mais nos tocamos, não respiramos mais nem o mesmo ar. Isso tem que ser quebrado de dentro. Perfeito. E você fez a simples síntese da intenção correta. Intenção é gerar amor, acima de A tudo. partir do coração. A partir do coração, que responde uma das perguntas sobre meta bhavana. Meta significa amor compassivo, bhavana, meditação, então é uma palavra em Pali, e é uma prática de amor compassivo que você faz nesses moldes que o Dr. Crouch está contando para a gente. E que é muito importante. Aliás, foi uma das meditações mais estudadas, né? Matia Ricard foi posto em tomografia para estudar, para compaixão. E aí, só trazendo para a ciência de novo, o resultado dessas pesquisas é que os caras entenderam que há uma ativação do córtex pré-frontal lado esquerdo responsável pela parte cortical, né? Pelas emoções positivas, pelos pensamentos positivos. Então, isso está aí diretamente ligado à imunologia. Agora a gente dá uma grande volta e amarra o nosso assunto com chave de ouro, mostrando que, de novo, a intenção correta, o amor, a generosidade, a compaixão, o coração posto, né, para fora, já que você está absolutamente impedido de compartilhar o ar, né? O prana fica restrito a si mesmo. É isso que você falou mesmo. É o metabhava, né? O amor. O que é muito interessante também, que esse trabalho no coração também, não, mas isso é teórico. Não é teórico. Falando do tempo mínimo de meditação. Tem estudos do grupo HeartMath que a concentração no coração, inspirando e expirando pelo coração, com sensações e emoções positivas, em 5 minutos já aumenta a produção
do anticorpo. Então, é importante entender isso. A linha de defesa inicial para as mucosas é o anticorpo chamado IgA. 5 minutos de concentração no coração, dessa forma compassiva, isso é importante. O nível de IgA na saliva, que representa o anticorpo, já aumenta significativamente e persiste alto ainda durante 6 horas. Enquanto 5 minutos de raiva, os níveis de IgA caem muito abaixo e não se recuperam em 6 horas também. Então, essa qualidade na produção dos anticorpos. E também estudos do mindfulness, é muito importante. Um dos primeiros estudos que eu lembro com imunologia, se me corrige, foi com indivíduos que receberam vacina, né? A vacina, a produção de anticorpo. Quem meditava um tempo antes teve uma produção de anticorpo muito maior do que quem nunca meditou também, né? Então, é extremamente benéfico isso. E também tem estudos que mostram que indivíduo meditando, grupo que medita e não medita, você colocando solução de rinovírus, do resfriado, né? Não vai pegar o Covid, né? Pingando no nariz de quem está fazendo meditação, o número de infectados é muito menor do que quem não medita. Então, essa proteção imunológica você tem do ponto de vista laboratorial teórico, aumentando níveis de IgA, aumentando níveis de linfócito, tem até o natural killer, né, que é o matador lá, colocando potência, equilibrando o sistema imunológico, como também aumentando a produção de anticorpo já num curto espaço de tempo. Tem efeito a curto prazo e efeito a longo prazo. Então, e o que eu vejo nesse sentido, que as pessoas podem começar hoje, com o discernimento, escolhendo as emoções que elas vão ter, porque o que mais me agride, eu ir no hospital e vejo de manhã aquelas notícias miseráveis e desgraçadas que tem. E olha, e o impacto, porque a pessoa traz aquilo para a realidade dela, é muito carregado de emoção e destrói o sistema imunológico E também. para todo lugar que ela vai ver coisa ruim, ela fala com a pessoa, vai ter coisa ruim, ela fala com o parente. Então, é uma contaminação endêmica de uma mente voltada aos aspectos mais destrutivos da realidade. E não é assim. E o que você também falou da meditação da compaixão com Mathieu Ricard. Mathieu Ricard é considerado a pessoa mais feliz do mundo, porque foi feito estudo de ressonância e o cérebro dele teve uma ativação muito grande no lobo frontal esquerdo, que é ligado com o otimismo. Mas o que é interessante, a meditação da compaixão não produz ondas alfa nem teta. Não fala, não, o cérebro, o que é meditação, relaxar, produzir alfa. Ela produz gama. Gama, que é um estado de super atenção, de super concentração. E o que é mais legal ainda, esse aspecto das ondas gama também. Quando estudos com intenção e com cura à distância também, o que se produz quando um curador tem a intenção de algo? Produz onda gama. Não é teta, não é alfa, é gama. Então, essa intenção. Aí entra a cognição que eu te falei, né? Porque ondas gama são ondas acima de 40 Hz, geradas É de beta. quando você está aprendendo, quando você está estudando húngaro, que é difícil, tocando violino, sabe aquela história? E olha que engraçado. E é uma situação que ninguém esperava, na verdade, né? Mas, de novo, precisa da presença, da intenção. Então, se a gente não vivenciar aquilo que a gente de fato acredita, as coisas ficam entre teoria e prática muito longe. E outra coisa das ondas gama também é que existe também todas as emoções, você irradia para o próximo. Alguém perguntou aqui da meditação em conjunto, da coerência. Alguém perguntou aqui, teve alguns experimentos feitos na década de 80 com o pessoal da meditação transcendental. Tá? Foi. O Maharishi, que era o líder da meditação, ele fez alguns experimentos para diminuir a violência em algumas cidades do mundo.
Um dos experimentos que ele fez foi em Washington, D.C., que era uma das cidades mais violentas dos Estados Unidos. Esse experimento do Maharishi foi junto com uma universidade lá, a universidade, não sei qual delas, das universidades de Washington, e com a polícia. Está vendo nas épocas de pico. A premissa dele foi que quando 1% da raiz quadrada da população fizesse uma prática conjunta de meditação de uma forma coerente, aquilo produziria no ambiente uma harmonia tal que todos os efeitos negativos da criminalidade e outras coisas diminuíram. E ele, quando atingiu, nesse estudo controlado, quando atingiu um número que foi esse número mínimo necessário, a violência caiu muito em Washington, muito, e se manteve baixa enquanto foi feito isso. E esse experimento foi reproduzido em várias outras cidades do mundo. Eu sei que também foi em Bombaim, na Índia, foi feito na Austrália também. Quer dizer, então, essa coerência de intenções positivas afeta todo o mundo. Do mesmo jeito que a forma negativa também afeta. Então, a gente precisa ter o discernimento, e mesmo quem não vai aprender a meditar hoje, ou não ficou interessado, ou não sabe, isso que sirva do interesse para aprender, para começar a fazer, até para reforçar o que já faz, mas você começar a ter intenções corretas, que é a intenção positiva, a intenção de que tudo corra bem e que todos atinjam paz e felicidade, você pode começar a fazer hoje, agora, a partir dessa live. Uhum, perfeito. Perfeito. É esse é o recado que a gente precisa dar para o pessoal. De que existe uma natureza de potencialidades extremamente luminosa dentro da gente. E essas potencialidades têm que ser, agora, mais do que nunca, postas para fora. Eu costumo dizer que agora é a hora de você colocar todos os seus cursos, suas palestras, todas as suas práticas em dia, né? Desengavetar tudo e colocar teu conhecimento à prova. Sim, é o grande momento, né? É a intenção que vai. Então, tem muita coisa aí que pode ser feita, todo um aprendizado que a gente tem que ter, mas não pode tirar o aprendizado interno. Ver o que essa doença está desmascarando, essa intolerância que existe dentro de nós hoje. Não dá para conviver. Chegou num ponto, olha, não respiramos o mesmo ar. Meu pulmão não vai trocar o ar com você. Você percebe? É muito simbólico isso. E como você faz? Tem que mudar a partir do coração. Então, eu acho que tem dúvidas aí que a gente podia responder, Marcelo, que as pessoas estão perguntando. Eu tenho uma dificuldade de ver. Tem muitas coisas aqui. Então, doença como caminho. Vocês vão disponibilizar essa live. Eu não sei disponibilizar a live, você sabe, Marcelo? A live vai ficar 24 horas no Stories do perfil aqui, tá? Eu não consigo nem. E deixa eu te falar. Curiati, não se suicide saindo da live antes da hora. Eu não sei como é que eu fiz para sair. Como é que eu faço para voltar? Você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo. E por que eu não estou visível? O que aconteceu? Você provavelmente tocou em algum lugar aí que... Ah, voltei. Você vê que eu sou meio perigoso com essas coisas. Aqui o autor está perguntando da doença como caminho, Torvald Detlefsen. E aqui no comentário eu tenho dificuldade para escrever. Eu não sou bem bom em live. Cada vez que eu mexo sai algo errado. Não, é melhor você se concentrar nas respostas orais e deixar que a Marcela, nossa diretora, se responsabilize por isso, nos ajudando. Vamos tentar responder algumas perguntas que você acha importante aí. Tá. Mais de 30 dias, tenho tido crise de desespero total, controlo com a respiração, mas está sendo muito difícil. O que você fala disso, Marcelo? Entender que você não precisa chegar ao nível do desespero, né? Bem entendo o que a colega quis dizer com isso.
que você pode parar antes disso, que você pode se observar cada vez mais e entender que você não precisa ficar. É claro que a pessoa que escreveu tem uma situação particular segundo a qual eu não conheço, né? Pode ser uma situação bem limítrofe aí, mas de qualquer forma, o que mais vale é entender nessa hora que tudo que se gerar de desespero, nada vai te ajudar a trazer o que a gente quer. Opulência econômica, saúde, segurança e conviver com os nossos seres amados de volta. Portanto, de novo entra o discernimento, né? Se eu estou me afogando e eu quero me desespero, eu me afogo de qualquer jeito. Então, discernimento nesse sentido. E também outra coisa para ver, são duas coisas, né? Duas coisas. Uma, eu sou médico, eu não tenho absolutamente nada contra remédio, né? Então, se a coisa começa a sair do controle, entrar no desespero, existem algumas medicações tranquilizantes que podem te ajudar até você poder recuperar o equilíbrio, porque quando a gente acho que a parte da meditação tem a ver muito de profilaxia, não só de tratamento, como profilaxia. Feito aí. Então, se você já tem esse treino de meditação há um bom tempo, você conhece, tem um discernimento dos teus estados, um conhecimento dos teus estados emocionais, e você não deixa a coisa piorar e adiante. Porque uma das coisas que um colega que eu estava assistindo aula, muito bom, o Rodrigo Cubiano do Kundalini, quando perguntaram para ele, Rodrigo, quanto tempo você medita por dia? Essa resposta é muito importante. Ele falou, olha, em condições normais, quando a minha vida está tudo bem, não tenho problema nenhum, eu faço 30 minutos por dia. E quando a coisa dá tudo errado, tudo desanda, não tenho tempo para nada, é 1h30. Então, Pois é. e eu que tenho prática de meditação há 40 anos, dá um momento difícil, um ambiente tenso para todos nós. Então, o que eu fiz, acho que o Marcelo também deve ter feito, você pode comentar isso, eu aumentei o meu tempo de prática, já que está tudo difícil, porque eu senti em mim que se eu não reforçasse, eu também teria uma tendência a balançar o estado emocional. Só que, se você já entrou no desespero, às vezes você não tiver muita prática, você não consegue sair do desespero só com a respiração. E não dá nem para dobrar ou triplicar o tempo, porque você quer matar quem falou de meditação. Então, nesse tipo de coisa, buscar um suporte psicológico ou farmacológico é extremamente válido e útil. Então, eu pergunto para você também, Marcelo, com essa situação, você também precisou aumentar a tua prática? Interessante, né? A palavra precisar ela é delicada aqui. É claro que eu também me submeto a desafios pessoais. Eu aumentei a frequência das práticas, mas sinceramente eu não acho que eu precisei. Eu fiz isso por uma oportunidade de ter mais tempo aqui dentro da minha residência e poder fazer. Então, inclusive, vou fazer um auto-retiro daqui a alguns dias, onde eu vou ficar 3 dias isolado praticando. Mas esse é um outro aspecto. O que eu queria chamar a atenção agora, só tecnicamente, que daqui a 6 minutos dá 1 hora e a live não vai para o ar. Então, eu queria que você finalizasse com as últimas considerações para a gente não perder a live, pelo que eu entendo de Instagram. Marcelo, você como nosso convidado, qual a mensagem que você quer dar para as pessoas? Qual o conselho que você dá, a orientação, a sugestão prática de lidar com o momento? Acredite em você. Olhe, pare e crie espaços interiores de maior capacitação. Entenda que empatia e compaixão hoje são princípios para que você gere esse amor do seu coração a todos os seres, começando por si mesmo. Entenda que isso é impermanente, vai passar, que é uma oportunidade de vida, quem sabe, para a gente descobrir coisas que não sabíamos sobre nós. Olhe o outro, olhe solidariamente a outra pessoa com um novo olhar. Entenda as relações pessoais, agora que você está convivendo mais com a sua família, muito provavelmente, como oportunidades de aprendizado. E saiba, acima de tudo,
que tudo isso faz sentido, mesmo que a gente não saiba o que, por que agora. No futuro, daqui a algum tempo, olhando de trás para frente, você vai ver isso com todo o sentido do mundo. Então, essa pandemia vai curar a humanidade, talvez, de outras coisas. Talvez seja isso que eu... E ame-se, né? De tudo. 4 minutos. E uma pergunta que você fez para mim, Marcelo, na última live, eu vou dividir, vou perguntar para você. Qual o teu propósito de vida? O meu propósito de vida é servir, basicamente, né? Me entender cada vez mais para que eu possa gerar uma qualidade de serviço, acima de tudo, primordial. Então, eu fui treinado a cuidar das pessoas, desde cedo eu sou clínico também, e hoje, como instrutor, eu promovo essas aulas e ensinamentos para que as pessoas possam mudar a sua vida. Mas é basicamente isso, entender o quanto a gente pode se melhorar para poder atingir e melhorar o próximo, basicamente. Marcelo, as pessoas estão pedindo aqui que informações do que pode fazer. Você não quer deixar o teu endereço do teu Facebook, do teu Instagram, para as pessoas poderem acessar? E porque você tem muita coisa boa para ensinar, muitos cursos que não dá para a gente responder nessa live, mas precisaria ter aqui o seu endereço, o seu contato. Você não quer passar? Então, eu passei o meu Instagram, aqui é o Face, e YouTube é esse canal aqui, com muita coisa que é meu próprio nome. E aí vocês mandam um direct, porque eu estou logado aqui no nosso perfil, vocês mandam um direct que eu terei prazer em assessorá-los. Porque tem muita prática, que muita coisa você tem gravada, muitos cursos que você está dando com uma orientação impecável, né? Muito, Para muita... poder... A gente vai lançar, quero só abrir aqui rapidamente, a gente vai lançar aliás, eu falo a gente, parece que eu, né? Eu vou lançar um curso para ansiedade e insônia. Daqui a alguns dias, que é a tua especialidade, que é inclusive. a minha especialidade, com meditação. Então, só ir lá no direct que depois a gente conversa. Queria agradecer a Marcela, queria agradecer a você pela oportunidade. É um dos momentos mais ricos que a gente pode ter na nossa vida, estar com amigos queridos e com mentes avassaladoramente inteligentes e capazes. Obrigado, Marcelo. E a Marcela pode depois, para quem precisar, passar meus contatos também, tá? Para a gente poder esclarecer mais também, porque com a live acho que está terminando, acho que foi produtiva. Marcelo, muito obrigado, é sempre uma honra, um prazer estar com você. Marcelo, obrigado pelo convite, para vocês todos que estiveram presentes em nossas reverências. Muito obrigado. Obrigadão. Até a próxima. Tchau.